No vídeo de hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin e sobre esse indicador muito interessante que mostra como novatos capitulam e vendem no prejuízo. E desde 2021 essas capitulações foram ótimas oportunidades de compra e está acontecendo de novo. Ou seja, infelizmente aí quando novatos estão perdendo dinheiro, estão vendendo no prejuízo, geralmente é um bom momento para entrar. Lembrando, é claro que isso não é uma dica de investimento, isso é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal, mas isso aqui serve para dois motivos. Primeiro, para ter uma sentimento aí no preço do Bitcoin e segundo, para alertar aí os novatos a não cometer este erro de comprar na alta quando o ativo já está validado e todo mundo está falando sobre o assunto e vender na baixa, porque o mercado financeiro realmente é uma máquina de tirar dinheiro das pessoas impacientes e colocar na mão das pessoas pacientes. Então é isso que está acontecendo. Post aí do Felipe Demartini no x.com e aqui no gráfico vocês conseguem ver aí o preço do Bitcoin e os momentos onde aconteceu uma capitulação e venda de prejuízo de novatos aí, né? Geralmente quando o preço está no fundo ou está caindo bastante. E está acontecendo novamente agora, e historicamente isso significa aí um bom momento de compra, por quê? Porque geralmente o preço acabou ficando um pouco mais descontado. Não é muito legal que isso aconteça, então é um alerta também, mas é um indicador interessante para analisarmos, né? Preço do Bitcoin é 87,8 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, 486 mil reais. No anual aqui, então, uma queda de 6%, certo? E se a gente analisar o gráfico no zoom out, a gente vê que estamos relativamente próximos aí da máxima histórica, que foi em 126 mil dólares, mas tivemos uma correção significativa aí no preço do Bitcoin. Vamos rapidamente dar uma olhada aqui nos indicadores também. Então, Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância já em 29. Aparentemente, o pessoal está ficando com cada vez menos medo, desde a queda que chegou em 10, certo? Myer Multiple em 0,81, que ainda é um patamar muito interessante aí. E MVRV aqui, então, está carregando 1,56 para o MRV. Bom, então vamos seguir aqui nessa notícia que eu achei bastante interessante sobre esse indicador aí de venda em prejuízo de novatos. Então aqui a gente consegue enxergar aqui, né, holders de curto prazo, ou seja, novatos estão vendendo abaixo do preço médio de compra, ou seja, capitulação emocional. Não é realização de lucro, é desistência. E por que isso é tão importante? Desde 2021, esse comportamento apareceu sempre em três contextos: quedas violentas, sentimento extremamente negativo e manchetes de fim de Bitcoin. E todas essas ocorrências marcaram fundo local ou regiões de forte assimetria de risco e retorno. E não por coincidência, mas por transferência de oferta. E a mecânica aí por trás do gráfico é que quando esse indicador fica persistentemente abaixo de 1, o que é o caso agora, novatos vendem no prejuízo, moedas migram para holders mais antigos, instituições e players com horizonte longo. O mercado não sobe nesse momento, ele troca de mãos. Isso acaba sendo invisível para quem olha só o preço. Geralmente, quando o preço do Bitcoin está no topo, esse indicador fica bem acima de 1, o lucro é distribuído, novatos estão comprando caro e veteranos estão vendendo caro. E aqui é o inverso, né? Novatos estão vendendo barato e veteranos estão absorvendo smart money, certo? E o ponto mais importante, então, é que está acontecendo de novo e está acontecendo sem euforia, sem varejo e sem FOMO. Isso torna o sinal mais limpo e não mais fraco. E a tradução aí desse post, desse indicador, seria que não é uma confirmação de topo, bem pelo contrário, não é uma confirmação, não é uma continuação automática de queda, mas é uma zona de oportunidade histórica, né? E é uma fase silenciosa de construção historicamente. Quem sai agora sai cansado, frustrado e no prejuízo, e quem fica acaba herdando a oferta. Historicamente, o novato captura, o veterano compra e o silêncio domina aí nessa faixa de preço, de correção e lateralização. Agora eu quero falar sobre o indicador que marcou todos os fundos desde 2020. Então, 3 mil dólares, 29 mil dólares, 20 mil dólares, 49 mil dólares, 74 mil dólares e depois, agora recentemente, 85 mil dólares, que é o MVRV, né, de Short Term Holder. Ou seja, é o MVRV como que a gente mostrou recentemente, mas específico aí que fala sobre os holders de curto prazo, certo? Os Short Term Holders. Então ele marcou o fundo em todos esses pontos em azul aqui no gráfico, que de fato
demonstraram aí uma correção forte no Bitcoin, né? Foi um fundo de fato. E agora temos novamente esse indicador. Então, post do Felipe De Martini aí no x.com. E basicamente o que é o STHMVRV em termos práticos, né? Que é igual ao preço atual dividido pelo custo médio dos holders de curto prazo, ou seja, curto prazo é igual a quem comprou nos últimos 155 dias. E se esse indicador fica abaixo de 1, significa que os novatos estão no prejuízo. Se esse indicador fica na banda inferior, né? Então significa estresse máximo, abaixo aí de -1 desvio. E se o MVRV cruza de volta para cima, geralmente é o fim da capitulação, ou seja, ele é mediador, mais timing, não narrativa. E o que aconteceu, então, nos $3.000 ali em 2020, ele marcou ali o pânico absoluto, um fundo, em $29.000 em 2021 ele marcou também a primeira grande correção depois do bull market, em $15 a $20.000 em 2022, ele marcou o bear market e colapso de Luna e FTX. Em $49.000 marcou a correção pós-ETF. Em $74 a $85.000 é o patamar atual, né? Os pontos aí do gráfico que foram marcados atualmente. E é assim um indicador muito interessante que mostra aí o prejuízo dos holders de curto prazo que geralmente demonstra aí o fundo. E tem a ver com o indicador que a gente falou anteriormente, né? Geralmente holders de curto prazo aí os players mais novatos acabam ficando em prejuízo nessas quedas locais, né? Então é isso que está acontecendo. A venda era forçada, não estratégica, e o fluxo era de mãos fracas e mãos para mãos fortes, né? Que era o que a gente estava falando. E por que esse indicador ele funciona como um relógio? Porque ele não depende de macro, Federal Reserve, narrativa e outras projeções e narrativas. Ele depende apenas do fato de que, historicamente, o novato compra no topo, o preço cai, ele sente dor e vende no prejuízo, o mercado vira. E esse padrão não mudou em 15 anos de Bitcoin, o que realmente é bastante interessante, né? Não sei se é 15 anos, mas enfim, é a informação que está aqui. A gente está analisando com uma inteligência artificial aqui as informações dos prints. O ponto mais importante do print atual, né, de $85.000, é que, diferente de 2021, não há euforia, não há varejo em massa, não há excesso de alavancagem sistêmica. Mas já temos aí os short-term holders em prejuízo, capitulação localizada e absorção silenciosa. Não define fundo exato, né? Mas é mais um indicador muito interessante aí que mostra que podemos ter passado aí por um fundo local, né? O erro comum de leitura é que então agora sobe, mas não necessariamente, né, significa apenas que a simetria virou a favor de quem tem horizonte aí, né? Horizonte de médio e longo prazo. E o preço pode lateralizar durante bastante tempo, fazer fundo duplo e demorar, mas historicamente comprar Bitcoin quando esse indicador, né, o Short Term Holders MVRV está comprimido, o sentimento é ruim, a narrativa é confusa, nunca foi uma decisão ruim no médio prazo. Bom, então, esse indicador não diz exatamente quando o mercado vai voltar a subir, mas diz quando o risco já foi pago por outro. Então, é realmente mais um indicador interessante. Basicamente, Short Term Holders, investidores mais inexperientes, estão em prejuízo. Isso, historicamente, marca fundo no gráfico do preço do Bitcoin, certo? Tanto segundo o STHMVRV, quanto também em relação a este outro indicador aqui, que mostra quando novatos capitulam e vendem em prejuízo. Bom, então o preço do Bitcoin aqui, finalizando o vídeo, em $87.7 mil. E antes que eu me esqueça, se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o like, considere fazer parte da área de membros para apoiar o canal e ter acesso ao conteúdo exclusivo aí do canal. Bom, então historicamente a gente teve correções maiores aí de 70% a 80%. E agora tivemos uma correção mais branda de um pouco mais de 20%, né? Isso pode significar duas coisas. Primeiro, que ainda estamos em uma tendência ascendente de valorização do preço do Bitcoin e foi apenas um fundo local aqui em uma tendência de alta, o que é bastante provável, diga-se de passagem. Segundo a minha humilde opinião, posso estar totalmente errado. E a outra possibilidade é que agora, com retornos decrescentes, o fundo vai acabar ficando menos
baixo, né? A correção vai ficar menos intensa do que anteriormente e teremos uma valorização mais lenta e gradual no preço do Bitcoin, com fundos cada vez maiores e topos cada vez maiores, que é o que está acontecendo nessa tendência de alta, é o que está acontecendo inclusive no anual, porque mesmo com 6% de queda, ainda estamos com fundos cada vez mais altos, topos cada vez mais altos e passamos aí pela máxima histórica do preço do Bitcoin. Então, se o padrão continuar se repetindo, podemos ter novas máximas ainda em 2026. Lembrando, é tudo muito incerto. Então, deixe a sua opinião nos comentários. Eu gosto sempre de ouvir os comentários de vocês. Se vocês querem ter uma pergunta respondida, deixem um super thanks. Ou também considerem fazer parte da área de membros, que daí eu vou ver o comentário de vocês e vou responder. Bom, então, é basicamente isso que está acontecendo com o Bitcoin. Vários ativos se valorizaram bastante no anual. O destaque fica para o ouro, para a prata, para os metais que estão com uma valorização absurda, mas também até o próprio SP500, bolsa americana, né? Então, ativos escassos estão se valorizando enquanto moedas fiduciárias se desvalorizam. E talvez, será que esse movimento pode chegar no Bitcoin também? Bom, enfim, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, novamente, like, sininho, hype, cliquem em tudo aí que ajuda a divulgar aí, passar o vídeo para mais pessoas. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.